Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como prometido, nós vamos falar um pouco sobre a jogada de mestre do Papa Bento XVI para salvar a igreja. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todos os 22 inscritos, as visualizações que já tiveram, e sempre que tiver um vídeo novo, se for possível, vocês curtam, compartilhem, né? E o mais importante de tudo, que vocês me deem um feedback nos comentários para saber como é que estão as coisas, se estão gostando, também as indicações de assuntos, isso fica bem à vontade. Tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, quem é o cardeal Joseph Ratzinger, o famoso Papa Bento XVI? Ele é alemão, né? E diferente dos outros cardeais alemães, toda a cúria alemã, ele é cristão puro, até porque o protestantismo surgiu na Alemanha. E quando do papado do João Paulo II, né, e se você perguntar para qualquer cristão quem foi o melhor papa, com certeza vão dizer o Papa João Paulo II. Ele era a muleta do Papa João Paulo II. Era o braço direito. Tá? E na época do Papa João Paulo II, né, a teoria da libertação já estava um pouco arregada. Desculpa. E Papa João Paulo II confiou essa missão de estudar a fundo o que é essa teoria da libertação a quem? Nada mais do que o cardeal Joseph Ratzinger. E ele assim o fez. Se tem alguma pessoa no mundo que entenda mais de teoria da libertação que ele, eu desconheço. Porque ele estudou a fundo, ele realmente descobriu o que era, como começou, enfim, tudo. Ele deu um dossiê completo ao Papa João Paulo II. Da morte do Papa João Paulo II, obviamente, deveriam ter uma nova eleição, um novo púlpito para escolher um novo Papa. E quem foi escolhido? O Papa Bento XVI. Certo? E a partir daí, acabou a paz do Papa Bento XVI. Por quê? Devido à teoria da libertação já estar bem posta na Igreja Católica, ele sofreu muito com isso. Ele sempre foi um cardeal, um professor, que sempre pregou o puro cristianismo. Não sei se vocês sabem, mas a missão da igreja é salvar almas. E isso, com a teoria da libertação, se perdeu completamente. Então, o que eu vou falar agora, né, é sobre esse livro aqui. Sobre o Papa Bento XVI. Ou seja, ele é ainda o Papa. É um livro pequeno, tá? Muito boa leitura, muito bem documentado. E muito cheio de detalhes. São muitos detalhes. Muitos mesmo. E eu marquei alguns que eu acho que é interessante para a gente entender toda essa abordagem, né, do motivo. A primeira coisa que eu queria falar é sobre o motivo que levou o Papa a se resignar. Na sua carta de renúncia, né, na sua palestra de denúncia, ele falou que ele estava ficando velho, que o corpo dele não suportaria mais a vida de Papa, que é uma vida bem agitada. Pronto. Foi isso que ele falou. E realmente foi o motivo, né, disso. Fabrício Grasso, que era um escritor, principalmente de religião, da Igreja Católica, ele dá uma seguinte
um texto no qual ele fala a seguinte coisa: o papado, em fato, até o momento da renúncia do Papa Benedito XVI, tá, era uma instituição mais política do que espiritual, como jamais aconteceu ao longo da história da Igreja de Cristo. Isso se deu muito a quê? O segundo Conselho do Vaticano, onde a Igreja se preocupava mais com política do que com salvar almas, né? Então, ele basicamente escreve isso, né? Então, já dá para se ter uma noção do que o Papa Bento XVI sofreu ao longo do seu papado. Ele estava combatendo uma coisa que já estava muito enraizada entre os bispos. Isso é prova do Sínodo da Amazônia, que é uma coisa até que ridícula. No Sínodo da Amazônia, por exemplo, papas podem casar. Eles estão querendo modernizar a igreja, mas modernizar de uma forma que vai contra os pilares da igreja. Então foi isso o que o Papa Bento XVI enfrentou, né? Em abril de 2005, no dia 24, ele escreve uma frase dizendo que sentir as dores da igreja significa amar. E amar está estritamente ligado a sofrer. Aqui ele já fala o quanto ele está sofrendo com as coisas que estão acontecendo na igreja. Certo? Então você vê que o que ele queria basicamente era trazer a igreja de volta para o seu pilar. Queria combater tudo que estava de errado dentro da igreja, com os bispos, com os padres, enfim. Ele queria trazer a igreja de volta à sua pedra fundamental. Não sei se vocês sabem, mas o Papa João Paulo II foi o Papa que mais excomungou padres, justamente pelo fato de eles terem uma veia social, uma veia comunista. E na igreja, todo mundo sabe que comunista é excomungado por natureza. E a gente viu, por exemplo, na época da eleição, Haddad e Manuela Dávila comungando. Primeiro, não pode comungar, não acredita em Deus. Segundo, é comunista. E para se comungar, tem que se confessar. E mais culpado, mais errado nessa história toda, foi o padre que fez isso. Ele sabe disso, né? Aí você já vê que tem alguns padres que não seguem a ordem da igreja. E aqui ele fala uma coisa muito importante, que durante o governo Clinton e Hillary, né, foi o momento em que a igreja se viu só. Mas por que só? Porque o governo Obama e Hillary era financiado por George Soros, no qual o Papa diz que ele é um progressista. Então, Obama, se você perceber, apoiava aborto, apoiava ideologia de gênero, tudo da agenda comunista o Obama apoiava. E foi nessa época que Bento XVI estava. Então ele combateu esse progressismo dos Estados Unidos e, consequentemente, ficou só. Os Estados Unidos é um país muito católico, mais protestante do que católico, mas é muita força, né, católica. Então, devido ao Papa Bento XVI não comungar com as ideias de Obama e Hillary, ele perdeu apoio. E sabe quem veio o apoio? Por incrível que pareça, Vladimir Putin. Putin, ele pode ser doido, mas ele não é burro. Ele percebeu que sem uma religião cristã, seja ela ortodoxa ou não, a sociedade, ela acaba.
E Putin foi quem, em conversa particular com o Papa, foi quem realmente ajudou o Papa a... não deixou o Papa só. Aí aqui tem uma coisa muito interessante. Ele fala que o financiador Jorge Soros faz constantes contribuições a organizações católicas em ordem de mudar as prioridades da Igreja Católica Americana. Quais são os temas principais que ele quer mudar? Vida, família, consequentemente, justiça social. Para você ver que antigamente ninguém sabia que Soros existia, mas faz muito tempo que ele está fazendo muita bagunça pelo mundo, né? Aí, numa outra data, né, no prefácio de um livro chamado O Poder do Silêncio, ele escreve: eu me mantenho particularmente arregado pela passagem de Santo Inácio de Antíoco, a sua carta aos Efésios. É melhor permanecer em silêncio e ser do que falar e não ser. Ele aqui já não era mais Papa. Então tá. A grande pergunta é: existem dois papas? Sim. Papa Bento XVI foi brilhante, porque no dia que ele falou que ia resignar ao papado, ele deu um prazo de 15 dias para que tivesse nova eleição. Para você ver. O que aconteceu? De acordo com o direito católico canônico, renunciou, tem que ter eleições no outro dia. Então, as eleições que ocorreram 15 dias depois não valem nada. Elegeram Papa? Elegeram. Mas o Papa Bento XVI ainda continua sendo Papa. E por que ele decidiu isso? Porque ele percebeu que ele já não tinha condições mais de lutar pela igreja, porque o corpo dele era frágil. Mas espiritualmente, através de cartas, lições e ensino de uma nova geração, ele podia combater essa igreja de dentro. Para você ter uma ideia, o próprio Papa Francisco I vai pedir a bênção ao Papa Bento XVI e o chama de Vossa Excelência, Papa. Né? Então, assim, foi a única forma que ele achou de salvar a igreja. Essa é a grande sacada de mestre, foi o grande checkmate que ele deu na igreja em si. Para você ter uma ideia, quando ele renunciou ao papado, nossa, vários bispos comemoraram, ficaram alegres, felizes. Se duvidar, até ficaram bêbados, porque de felicidade queria comemorar. Né? Para você ver o quanto ele estava batendo contra a atual estrutura da igreja. E ele sempre foi muito respeitado. Tanto que, na conclusão desse livro, ele fala que só em saber que o Papa Bento XVI continua sendo Papa, dá esperanças a nós católicos que a gente não está só e que a nossa igreja ela pode voltar ao pilar, que é de salvar almas. Não se preocupar com teologia de gênero, com aborto, com nada. Isso não é função da igreja. A função da igreja é receber quem quer ter a alma salva. Tá? Lógico, esse livro aqui é extremamente interessante. Recomendo a todos a ler. Mas existem dois papas? Existem, desculpa. Um que faz uma função política e o outro que faz uma função espiritual, que é a mais importante para a Igreja Católica. Né? Então,
eu sou suspeito em falar do Papa Bento XVI, né? Motivos pessoais. Eu também não entendi o porquê da renúncia dele, mas lendo algumas coisas e lendo esse livro, eu entendi perfeitamente o porquê que ele fez isso. Inclusive ele fez uma carta que foi lida pelo Papa Francisco I, numa missa, onde ele esculachava as ações do Papa Francisco. Mas e por que o Papa Francisco leu se estava falando mal dele? Porque ele é o Papa. O Papa Francisco é só um fantoche, né? Que precisava ter alguém para isso. Então é isso, meus amigos. Basicamente, isso responde a algumas perguntas, né? Como se existem dois papas, existem. O porquê que ele se resignou, também agora nós sabemos o porquê. E ele nunca deixou de ser papa. Inclusive a jogada dele de dizer que renunciou, daqui a 15 dias vai ter eleição, isso já fez com que a eleição que elegeu o Papa Francisco não valesse de nada. Tá? Muito obrigado. Né? O vídeo ficou um pouco longo, 16 minutos, mas é muito importante que vocês compartilhem, curtam esse vídeo e, por favor, né, comentem. Tá? Que se alguma coisa não ficou clara, a gente responde eu respondo nos comentários, e que comentem também se está bom se esses vídeos estão ficando bons, se quer que eu possa melhorar, que isso é sempre importante. Tá bem? Paz e bem a todos.